Olá, estamos de volta com o nosso tutorial e aprendizado da linguagem Go. Nossa, quer dizer, meu, né? Eu estou tentando entender a linguagem. Eu já vi algumas coisas anteriormente, mas nunca tinha parado para tentar entender e ver se eu consigo fazer alguma coisa depois. Um programa, algo do tipo. Então vamos continuar utilizando o tutorial do Go. Go to Tutorial. Vamos lá. Ok, vamos ver onde a gente parou. No episódio anterior, eu lembro que a gente viu pacotes, variáveis e funções. Então, nós vamos continuar com fluxo de controle, que são os comandos de fluxo de controle, né? E o primeiro que a gente vai ver é o for. Então uma coisa interessante é que em Go, a única estrutura de looping é o for, é o comando for, né? E o for, ele tem três componentes separados por ponto e vírgula. Vamos ver quais são os três componentes. Ele tem um comando de init, que é executado antes da primeira iteração. Ele tem uma expressão de condição, que é avaliada antes de qualquer interação. E depois ele tem um comando post, né, que é executado no fim de cada interação. Então a gente tem dois pontos importantes: statements, que são os comandos, e expressões. Bom, eu gosto de fazer uma diferença importante aqui nesse caso. Um statement, ele é uma estrutura, uma forma de comando. Ele geralmente não, ele nunca retorna um valor. Um statement você está interessado apenas no que ele vai fazer, o efeito dele, por exemplo, iniciar uma variável. Já a expressão, ela tem toda uma construção, por exemplo, tu pode usar operador lógico, maior, menor e tudo mais, para retornar um valor. Esse valor pode ser um numérico, pode ser um valor booleano. Então a expressão retorna um valor, um statement, que é um comando, não retorna um valor. Ele só está interessado no efeito colateral que ele produz. O for tem três partes. Então a gente está vendo aqui o for. Esse for ele tem três partes bem distintas aqui. Aqui uma inicialização. Essa inicialização, eu não preciso ter esse parênteses aqui. Na verdade, esse parênteses está errado aqui. Ele vai causar um erro. E aqui tem a inicialização, declaração da variável i com a inicialização de zero. Isso aqui é uma expressão que é a condition expression, e ele retorna um valor. Se o y for menor que 10, ele vai ser falso ou verdadeiro, né? E esse aqui é executado, é o post, né? Posterior, digamos assim, né? E depois de cada interação, ele vai fazer um i mais mais. Que é interação? A interação está dentro desse bloco entre chaves, né? Isso aqui é uma interação. Então, a interação seria soma igual a soma mais i, né? Isso aqui é uma construção que equivale a isso aqui, né? Sum igual a sum mais i. Ele começa com zero, ele vai até o y ser igual a 10 e depois vai incrementando e vai fazendo essa soma. Então ele vai fazer a soma dos 10 primeiros elementos, de 0 a 9. Ok. Eu acho que a gente viu basicamente toda a estrutura do for, né? É o único comando de repetição. Separados por ponto e vírgula, tá aqui os três. Init, cond, post. Vamos executar. Ok, 45. Faz sentido? Faz. Deixa eu ver se eu lembro a fórmula aqui, certo? A fórmula da soma fechada é n vezes n menos 1 sobre 2. Então é 9 vezes 8 dividido por 2, 36. Não, são 10 elementos. 10 vezes 9 dividido por 2, 45, tá certo. Ok. Então é basicamente isso. Eu tinha posto aqui o parênteses, e como isso aqui não é uma expressão, é um comando, isso aqui vai dar um erro de sintaxe. Deu erro de sintaxe. Porque ele espera um comando, não uma expressão. Já essa segunda operação aqui, que é uma expressão, eu posso botar o parênteses, eu posso utilizar o parênteses aqui normalmente, que não tem nenhum problema. Ele executou normalmente. E já no caso da interação, se eu botar o parênteses aqui, isso aqui não é um comando válido, isso aqui ele é uma expressão, e não dá um problema porque não é esperado. Só se ele tivesse essa forma aqui, que fisicamente definida no comando for da linguagem Go, que não é o caso. Não espera nada de parênteses. E muito menos botar como se fosse no C aqui, botar entre parênteses todas as expressões, que isso aí vai dar
um erro também. Então é simplesmente esta é a maneira. Eu acho que explorei tudo aqui, né? Então isso aqui, a interação é cada uma dessa repetição aqui, né? Vai acontecer enquanto essa condição foi verdadeira e depois que executou a interação, eu tenho que fazer esse i++ ali. Ele fala que o init geralmente é para você fazer uma declaração da variável e somente é visível no escopo do for. Então esse i aqui, ele só está visível no escopo do for. Se eu tentar imprimir esse i aqui, depois do soma, o que eu vou ter? Eu vou ter um erro. Indefinite. O i está indefinido, porque ele foi declarado dentro do for e só vale dentro do for. Então ele está fora aqui e daí ele gera um erro porque esse símbolo não está definido. Então, faz sentido, né? É o que está escrito na documentação. O loop vai parar de interagir de acordo com a condição for falsa. O que está dizendo aqui? Isso aqui ele acabou de dizer é quando a condição. Like other language like C, JavaScript, no. Assim, não tem parênteses entre no for ali, como eu mostrei anteriormente, né? Então é isso. Basicamente a gente viu a primeira estrutura de loop da linguagem Go. Primeira e única, né? Como ele fala aí. O init e o post, os comandos init e post são opcionais. Olha só, aqui é opcional. Aqui só estou interessado na condição. Soma tem que ser menor que 1000. Então aqui ele declarou tudo fora, na verdade, né? Sum, daí ele consegue imprimir o sum ali. Perfeito. O for também é o while do Go, né? Então vamos ver como é que ele funciona. É a mesma coisa, né? Enquanto a soma for menor do que 1000, ele vai fazer esse loop ali. Então é exatamente a lógica é igual do while, né? Mas não existe um comando while, né? Não existe while. Se eu tentar botar aqui while, nem fez a corzinha diferente, porque é um símbolo que não está definido. Não existe while, é for mesmo. Continuando. Interessante. Aqui ele usou o ponto e vírgula porque ele separou as condições, né? O init, o cond e o post. Mas depois ele disse que é opcional tu usar o ponto e vírgula. Se eu fizer só dessa maneira, eu estou fazendo que o cond seja avaliado, só isso, como se fosse um while, beleza. E se eu emitir qualquer um do cond, então tem um loop infinito, então aqui vai executar para sempre. Ok, vamos ver como é que ele para aqui. Não para. Tem um kill aqui. Ops. Beleza. Agora vamos ao condicional. O if. As expressões dentro do if não precisam ser postas entre parênteses, mas você tem que depois botar onde quer que a condição aconteça, né? Tem que botar entre chaves. Então vamos procurar aqui o nosso if, tá bem aqui, ó. Não precisa do parênteses aqui. É uma expressão, né, de condição. Se isso aqui for x ou menor que 0, ele vai executar o que tiver entre chaves. Então retorna a raiz quadrada de menos x mais i. Ele vai fazer um número imaginário aqui, pelo visto. Vamos executar. Ok. No primeiro caso, o square root de 2, como ele não é menor que 0, ele vai simplesmente retornar o square root de 2. Essa função aqui. Se eu botar um valor negativo, o que ele vai fazer? Ele vai ver que o número é negativo e vai retornar o square root de menos x mais 1. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar a parte positiva, o square root de 4, e vai adicionar essa string i no canto ali. Então vai meio que simular como se fosse um número complexo, né? Então o menos 4 é 2i, né? Que é a raiz imaginária, né? Então você sabe muito bem que i é igual a square root de menos 1. Só lembrando a matemática aí. Que mais? Eu acho que é isso, né? Não vamos explorar tanto. Eu acho que eu posso botar parênteses aqui mesmo. Porque é uma expressão, né? Vamos ver. Sim, não tem problema botar parênteses. Inclusive, quantos níveis de parênteses eu quiser. Porque parênteses faz parte de expressão também. Então posso botar aqui dentro, vai tudo tranquilo.
Mas é meio estranho, né? Não precisa. Basta eu fazer dessa forma que vai funcionar. Vamos continuar, para não ficar muito longo. Então eu posso fazer agora aqui o if com um comando curto, né? Eu posso usar um comando curto antes da execução da condição. E o que é isso que pode ser útil? Para fazer a declaração de variáveis, né? Que vai valer somente no escopo do if. Por exemplo, o v nesse caso aqui. Ó. Eu estou declarando que o v inicializando com x elevado a n. O poll aqui de mathpoll é x elevado a n. E aqui é a condição. Ponto e vírgula para separar, e aqui é a condição. Aqui é a inicialização, e aqui é a condição. Então, se o v for menor do que o limit, lim, né, que é um parâmetro aqui, o x e o n são parâmetros também, ele vai retornar o v, senão ele vai retornar o limite. Então, nesse primeiro caso aqui, o poll de 3, 2, 1. Ok. O que é o v? O v é x elevado a n, então 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. É menor que 10? Sim, é menor que 10, então ele vai retornar 9. No segundo caso, o vizinho está bem barulhento. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. É menor que 20? Não, falso, então ele vai retornar 20. Bora ver se vai dar 9 e 20 aqui. 9 e 20, exatamente. Perfeito. É isso aí. Vamos continuar então. If else. Bom, o else é a condição, se não for verdadeira do if, então vai fazer outra coisa. Então, if, condição, faz alguma coisa, caso contrário, faça outra. Ok, também, o que diz? Que os blocos que você definiu de inicialização do if também são válidos dentro do else. Então, esse v aqui que foi inicializado também vale dentro do else. Então, por isso que eu posso usar o v aqui nesse else que vai dar certo. Ok, deu certo porque ele está dentro do meu escopo do if. Mas aqui fora ele não vale. Se eu tentar imprimir, só para reforçar, né? Se eu tentar imprimir esse V, eu vou ganhar um erro. Símbolo indefinido. Ok? Continuando. Um exercício. Oh, não. Vamos lá, vamos lá. Eu já tinha feito esse exercício. Eu não vou enganar vocês. Eu tentei fazer, mas não ficou muito legal. Acabei que no final de contas eu cheguei com aproximações bem ruins das raízes. Da raiz de 2, por exemplo, deu 1.5. Mas basicamente é uma interação que você tem que... É um processo iterativo para extrair a raiz quadrada utilizando o método de Newton. E você começa com o valor z de n e daí faz essa operação z de n menos z de n ao quadrado menos x sobre 2 de n z n, você tem um próximo elemento. Foi o que eu acabei tentando fazer aqui. Ó. O z de n é esse z e o z de n mais 1 é o zz aqui no meu caso. Então eu tentei fazer essa operação e no caso com um delta, quer dizer, o delta aqui é simplesmente se o delta for enquanto tiver maior do que uma aproximação que eu queira, ele vai repetir o passo. Tentei melhorar o delta aqui, mas não deu muito certo. E também é muito sensível ao valor inicial. Eu posso tentar botar aqui 1.5 como z inicial. Eu executo e... Buf. Bom, para a rede 2 até que se aproximou um pouquinho melhor, mas de 3 ficou bem longe. Então eu não consegui fazer esse exercício, falhei miseravelmente. Se você depois olhar, tentar resolver, talvez consiga melhor. Vamos continuando? Nós temos aqui um switch. Você provavelmente está dizendo aqui, você provavelmente vai saber como é que o switch funciona. Se você se programou em C, o Pascal é o case, né? Então switch case, no caso, no Bash também tem isso. As cláusulas elas se quebram automaticamente, você não precisa estar break, né, como não tem no C, né? A não ser que você tenha um fall through, que é o default, né? Que seria um caso default. Se não tiver nenhuma condição, ele vai lá e faz outras coisas. Então vamos tentar entender esse aqui, tá bem aqui dentro. Esse é o switch. Switch. Aqui nós temos uma inicialização, igual ao if, que também tem inicialização. OS igual ao runtime.go. Isso aqui vai ter alguma coisa lá do runtime, que deve ser o sistema operacional que o Go considerou. E a condição, OS.
Então ele vai usar esse valor S. Caso essa que deve ser uma string seja Darwin, que é o macOS, então vai imprimir o OS X. Se ele for Linux, ele vai imprimir Linux. Caso contrário, é qualquer outro sistema operacional, ele vai dizer que é o nome daquele sistema operacional. Vamos lá executar. Ele está rodando no OS X, que ele pegou esse caso aqui. Então, vamos tentar tirar esse nome da Darwin daqui. Ele vai dizer somente Darwin, não dizer que é OS X. Darwin, né? Se eu estivesse rodando no FreeBSD, ia ser diferente, no Windows também. Mas basicamente isso, é um casador de padrões, né? Eu tenho um switch, o que eu quero casar, e as condições que eu tenho que casar. Se for W, se for Linux, se caso contrário, tal coisa. A gente usa o ponto e vírgula aqui. Não tem, como outra linguagem aqui, seria break, né? Um comando break, não precisa pôr break. Ele funciona sem o break. Os casos são separadores. Beleza, nenhuma surpresa. Até agora, bem tranquilo essas estruturas. Opa, temos alguma coisa aqui. Sim, a ordem de avaliação, né? Então, ele vai pegar aquele valor, por exemplo, aqui eu tenho Time Saturday, e daí ele vai tentar ir baixando os valores, né? Então, no caso, ele vai de cima para baixo. Então, se ele conseguir encaixar com o primeiro, ele retorna, ele vai fazer. Caso contrário, ele tentar mais um, vai descendo, 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 então aí até o default, né? De cima para baixo. Parando quando o der sucesso, né? Esse cara aqui, bora ver o que ele está fazendo. Ele pega a hora de agora e diz um dia da semana. Quando vai ser sábado? Bora ver o que ele vai executar. Hoje é domingo. Está dizendo que é too far away. Por quê? Porque se fosse hoje mais 0 dia, ele seria hoje mesmo, óbvio, né? Mais um dia seria amanhã, e mais 2 dias seria 2 days. Então aqui funcionou perfeitamente de acordo com o default, quer dizer que, bom, não pegou 0, nem 1, nem 2, né? E daí ele foi para o próximo caso. Interessante. A gente podia fazer um case aqui, né? Case. Today mais 6? Daqui a uma semana. Não. Daqui a 6 dias. Tô achando que era de domingo de novo. Vamos ver o que vai dar. Daqui a 6 dias, obviamente. Vamos pro próximo. Switch sem condição. É um switch true. Olha que legal, um switch verdade. Pode ser usado para condições if, then, else e cadeias de condições if, then, else e longas. O que isso quer dizer? Switch. Então aqui eu tenho um T, que é o tempo de agora, e aí ele vai fazer um switch. Caso esse T, a hora dele for menor do que 12, então é de manhã. Good morning. Se for menor do que 17, bom, se já casar aqui o primeiro, se for, digamos, 8 horas da manhã, que é 8, vai ser menor, vai casar, já vai imprimir. Não vai nem passar para os outros. Caso contrário, ele vai tentar fazer essa condição aqui. Se for, digamos, 15 horas da tarde, ele vai fazer essa condição e vai acertar e vai dizer que é boa tarde, e se não, é boa noite. Então vamos executar, que deve ser boa tarde. Good afternoon. Exatamente. Bom, eu sinceramente não vi nenhuma vantagem nisso, porque eu não faço simplesmente e depois eu tenho aqui, né? O efeito é o mesmo. Pum! Não é o mesmo, cara. Fantástico. Eu tô botando a condição. Bora ver o que ele deu de erro aqui. Ele diz que os tempos são diferentes. Um é um booleano e outro é um... sim, claro, é um tempo, né? Então aqui na verdade teria que fazer o quê? The hour. E aqui... Não.
negativo. Será que eu... Bora ver. Executando. Aí funciona. Eu não posso botar como aqui que é um boolean, né? Se eu botar esse T aqui, ele seria um conde, né? Aqui tudo bem porque eu estou inicializando. Dá o mesmo efeito de que deixar ali fora. Não sei. Talvez seja melhor mesmo. Mais uma coisa que só depois, quando a gente estiver programando com programas assim de verdade, que a gente vai saber. Deixa pra lá. Isso é novidade pra mim. Defer. O que é um defer? Deferência? Defer. Put off. Seria deixar para depois, né? To a later time. Postpone, né? Deixar para depois. O que vai fazer isso? Acho que eu estou entendendo aqui. Defer the execution function until this run function is returned. Ou seja, o defer vai fazer com que uma função seja executada até que a função que está que ela pertence seja executada. Então, no caso aqui, main é uma func. Se eu estou dando um defer nessa print word, isso aqui só vai ser executado quando essa função main terminar. Então, quando terminar de fazer esse print word vai executar. Quer ver? Puf! Ele imprimiu primeiro o hello e depois ele imprimiu o word. Por quê? Porque ele fez um defer dessa função aqui. Bem interessante. Bora ver como é que é a ordem disso aqui. Vou botar mais uma aqui. Mundo. Run. Hello. World. Mundo. Não teve ordem. Então isso aqui, obviamente, não é sequencial. Ele executou de alguma maneira meio fora de ordem. Senão seria hello, world e mundo. E então deve dar outra diferença se executar novamente. Bom, ou seja, não é sequencial. Então esses defers aqui, eles não vão executar sequencialmente, né? O que importa é que isso aqui vai ser executado depois do main terminar. Então, quando chegar nessa última parte aqui, acabou o main, executa esses caras. O C tinha o exit, que era uma função que você registrava para executar no final. Basicamente é a mesma coisa, é um defer, né? Stacking defers, quer dizer, empilhando defers. As funções de chamada são empilhadas numa pilha. Sim, então aquela ordem ali, na verdade, era o primeiro que entrou é o último a sair, porque é uma pilha, né? Last in, first out order, exatamente. Então é sequencial aquela chamada do defer, então não é fora de ordem. Ele é uma pilha. O que ele está fazendo? Está empilhando 10 aqui, então vai fazer tudo ao contrário, quer ver? 9, 8, 7, 6, 5, 4, exatamente. Porque é uma pilha, né? Então, defer, primeiro imprime DOM, depois ele vai fazer o contador ali. Não. Primeiro count, porque ele não entrou no defer. Ele entrou no defer, registrou as funções na pilha, chamou o print no final, executou o main e rodou essa condição aqui. E terminamos mais uma parte do tour da linguagem Go. Espero que tenham gostado, então até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau.